Vamos começar hoje, então, a quinta reunião em torno do médium do Cefac. Interessante, né? Nós já estamos na quinta. A primeira foi uma visão geral, a segunda sobre a reforma íntima, a terceira sobre preparação, a última foi sobre as atitudes do lado de fora do médium, e hoje nós vamos ver, encerrando a situação, nós vamos ver as atitudes do lado de dentro. Então, a segunda parte do médium no trabalho, já agindo. Nós já estamos bem preparados, já nos apresentamos de maneira adequada e agora estamos diante da oportunidade de ligação com o mundo espiritual. Só agora que está valendo, né? Agora que está valendo. Vamos lá. Nós falamos isso aqui na última reunião, né? A questão dos relacionamentos, a importância da união do grupo, assiduidade, saúde, regime alimentar e apresentação pessoal. Hoje nós vamos entrar então na essência do que seja um ato mediúnico, na visão dos mentores. Ao falar de mediunidade, os mentores falam de amor o tempo todo, das mais diversas maneiras, nas mais diversas circunstâncias, nas mais diversas mensagens, por vários ou todos os mentores. Então, mediunidade com o Evangelho de Jesus é mediunidade amorosa, absolutamente gratuita, no mais amplo sentido da palavra, né? Não só a gratuidade de não cobrar dinheiro, mas a gratuidade de ser totalmente desinteressada, sem cobranças nem mesmo para trabalhar aqui. E os mentores, para fazer um sentido didático desse todo amoroso, já que nós não sabemos exatamente o que seja o amor, eles nos explicam como é que deve ser esse ato amoroso. Então, nós vamos perceber nas mensagens que o termo alegria vem de muitas maneiras, fechando um desses lados do amor. O outro lado é o da fé, o outro é o da vontade e o outro da humildade. Se nós tivéssemos a perfeição evangélica, bastariam essas características aí. Mas eles, sabendo como nós somos imperfeitos, pequenos, eles acrescentam algumas coisas para a gente entender como praticar, ou dentro dos limites que nós podemos, o que nós devemos prestar atenção. Então, nesse aspecto, acrescenta-se a boa vontade, é aquele que, não tendo a perfeição, cheio de problemas, cheio de defeito, mas está com boa vontade. E está com uma outra característica, que é a higiene do pensamento. Então, esse quadro, na minha interpretação, naturalmente, representa aquilo que é essencial num gesto mediúnico, segundo os mentores. E hoje nós vamos abrir esse quadro para entender, a partir das mensagens, por que nós chegamos a essa conclusão. Às vezes a palavra amor pode ser uma coisa muito grande para nós, ainda caminhantes nessa aquisição. Então os mentores muitas vezes nos explicam que esse amor às vezes ainda é o sentimento humano. Então nós vamos percorrer algumas mensagens que nos ajudam a entender o que é o amor e sentimento no ato mediúnico para pessoas limitadas como nós. Aqui tem algumas mensagens dos mentores
falando daquela primeira e quase única fundamentação. As outras são todas colaboradoras da atitude essencial amorosa. Mas nós selecionamos apenas uma expressão de Áureo para que nós possamos entender o que é o amor na visão pragmática de pessoas mais comuns. Amor na causa do Cristo não é pieguice, é entrega, trabalho, dedicação e generosidade. É não julgar, não competir, não deixar para depois. A tarefa simples ou complexa deverá ser feita como se fosse para nosso filho. Dessa forma, dela sairá sempre o melhor. O que é amor, então, para nós? Qual é o amor mais sublime que a gente consegue visualizar aqui na Terra, senão o amor de pai para filho, ou de mãe para filho? Então, Áureo, explicando o amor para nós, coloca essa expressão. A tarefa, simples ou complexa, e aqui não vai apenas o ato mediúnico. Essa mensagem alcança todos os nossos trabalhos aqui nesta casa. Deverá ser feita como se fosse para o nosso filho. Se fizermos assim, dela, do cumprimento dessa tarefa, sairá sempre o melhor. Não é fácil praticar o amor assim? Fácil, né? Vamos ver alguma coisa do sentimento também, que é, digamos, o amor possível para nós. 3 mensagens foram selecionadas para falar do sentimento. O sentimento é que dá vida ao trabalho, gosto ao alimento, força ao espírito caído, estímulo ao necessitado. É joia preciosa que brilha no coração e gera o gesto de amor verdadeiro que deslumbra a visão de quem o recebe. Brilha no coração e gera o gesto do amor verdadeiro. Então é um caminho. O sentimento elevado é um caminho para o amor. Sentimento é o espírito da ação. É o que lhe dá qualidade e eficiência. Força que impulsiona o resultado, porta capaz de abrir as prisões da nossa dureza interior e de desmanchar a carapaça das nossas iniquidades. Olha só que expressão de irmão Cláudio, né? Sentimento é o espírito da ação nossa aqui. E ela é capaz de arrebentar com as prisões da nossa dureza interior. É aquilo que amolece, que desmancha a carapaça das nossas iniquidades. Portanto, legitimando o nosso gesto amoroso. Sentimento. Não é à toa que um espírito que nós não identificamos no acervo, ele conclui uma longa mensagem sobre o sentimento, repetindo e consolidando esses conceitos que nós já lemos, aí, nessa expressão, fraternidade Allan Kardec, escola de amor, escola de sentimentos. Vamos abrir o leque agora, falando de um daqueles pedacinhos do gesto amoroso. Alegria. A alegria também pode ser encontrada sob esses termos aí lá no acervo. Entusiasmo, prazer, motivação, satisfação, são outros nomes de alegria para os nossos mentores. Aí estão as mensagens específicas nas quais me baseei para trazer esses conceitos da alegria para vocês. Eu trouxe picotinhos, bem pequenininhos, para a gente sentir a força da expressão do mentor. A alegria é força positiva, poderosa, capaz de afastar do ambiente interferências malignas. Quem vive na tristeza pesa mais, porque carrega a temeridade e o medo. Capaz de afastar do ambiente interferências malignas.
Espírito ruim não gosta de gente alegre, né? Ele gosta mais da tristeza. Fortalece e protege o organismo físico contra as doenças. É a mesma mensagem, só estou citando pedacinhos, né, de um todo maior. Mas ela cita lá nessa explicação das doenças, que aquelas doenças da respiração, essas alergias respiratórias, a alegria dá um jeito nisso aí, ou pelo menos ameniza, segundo ela. A alegria por si só pode provocar mudanças nas energias de um ambiente. Trabalhemos com alegria, porque nós precisamos de um ambiente energizado, né? Então está aí a expressão de Mãe Zeferina da alegria. É primordial a vibração da alegria e do companheirismo para sustentar as correntes magnéticas. Eu separei essa frase pelo seu final. Sustentar as correntes magnéticas. Nossa responsabilidade de não agir na corrente triste, desanimado, entregue. Não pode. Segundo os mentores, não pode. Eu estou falando que não pode aqui como se fosse... Na verdade, são todas expressões tiradas do acervo. E aqui agora nós vamos para um outro momento. Vocês estão vendo aí a cena de Pedro, né? Estimulado por Jesus para caminhar sobre as águas, ele acabou acreditando que podia e foi mesmo. Foi bem até os primeiros passos. Depois, o Cristo teve que socorrê-lo porque a coisa andava feia. Nós estamos falando da fé. A fé no ato mediúnico. Nós não vamos caminhar sobre as águas, mas vamos exercer uma atividade da qual nós não dominamos plenamente. Então é como se estivéssemos caminhando sobre águas. A palavra fé também pode ser encontrada lá nas mensagens dos mentores sob os nomes de confiança, de coragem, de otimismo, de certeza. E eu me vali dessas mensagens especificamente citadas acima para trazer algumas considerações sobre a fé. É a fé que vai nos dar força e energia, que vai abrandar nossos corações para a humildade e para o amor, que nos permitirá aceitar as dificuldades e o sofrimento. Vocês vejam, sempre com o dedo na realidade nossa. Fé caminhando para humildade e amor. Aquele conjunto que nós mencionamos no início, apesar de estarmos vendo aos pedaços, ele tem que ser visto tudo ao mesmo tempo. Então, é um conjunto de alegria, de fé, de vontade, humildade, tudo agindo ao mesmo tempo. Para uma mediunidade segura, caminhamos da fé para a humildade. Com a fé, reconhecemos a presença de Deus no íntimo de nosso espírito. Com a humildade, submetemo-nos à vontade dele. E quando assim o fazemos, tudo se torna mais simples, mais fácil e mais rápido. Sublinhei essa parte final da mensagem de irmão Rajá, exatamente porque o nosso foco aqui é o trabalho mediúnico. Então, o trabalho mediúnico aqui, na nossa casa, tem que ser simples, fácil e rápido. São 3 características que comandam todo o conjunto do nosso modo de fazer. Então, fé tem tudo a ver com isso, para facilitar as coisas. O outro fundamento é a vontade, que vai diferir um pouco da boa vontade. A vontade é naquele momento em que nós estamos impulsionando a nossa vontade de participar, o nosso desejo, a nossa determinação de fazer, não fazemos de maneira frágil, mole, frouxa. Temos que ter um impulso energético com vigor. Várias palavras representam vontade
lá no acervo? Determinação, firmeza, impulso, energia, objetivo, desejo, são todas expressões que caminham na mesma direção de vontade. E eu separei apenas uma expressão para a nossa reflexão de hoje, exatamente por causa da repercussão da expressão do mentor naqueles pontos que nós estamos com eles vivos no momento de atuar mediunicamente. À medida que a vontade se purifica no bem e se impregna do bem, os canais naturais, mente, perispírito, duplo etérico e corpo carnal, se ampliam em seus recursos e os obstáculos são superados. Quanto mais puros, mais os canais se tornam luminosos. Olha a expressão do que é a vontade no bem na hora de agir, né? Ampliam as possibilidades da mente, do perispírito, do duplo etérico, do corpo carnal. Irmão Áureo, em maio de 82. Portanto, na época em que nós estávamos criando bases aqui ainda, né? Há quanto tempo nós temos essa informação? Humildade é o outro fundamento do gesto amoroso. Nós encontramos no acervo as palavras simplicidade, paciência, submissão, obediência, tolerância. Não é exatamente humildade cada uma dessas expressões, mas eu entendi que são expressões que eles nos ajudam a entender o que seja humildade na prática. Então, quando você é simples, é paciente, é submisso às circunstâncias, às orientações, ao seu dirigente, à casa, a sua obediência e a sua tolerância, você está fazendo uma demonstração prática de humildade. Porque essas palavras frequentam as mensagens que falam da humildade. Daí porque estão aí separadas. Somos uma pequena peça na engrenagem do serviço do bem. Não nos coloquemos nunca na posição de insubstituíveis. Os mentores sempre nos orientaram nesse sentido. Aqui ninguém tem privilégios nem mediunidades extraordinárias. Tudo baseado na soma, no conjunto, de forma que individualmente nós não somos lá grande coisa. A nossa força está na união. E se um sai, nós não somos insubstituíveis. Ninguém, nenhum de nós. Nós é que precisamos da tarefa, não ela de nós. Mediunidade nos é dada como instrumento, né? Então, nós é que precisamos dela, não ela de nós. Ela, a tarefa. A tarefa é muito sagrada, ela é muito importante e tem todos os componentes dos benefícios que são conseguidos. Mas o foco no médium em si, quando ele se coloca a serviço da mediunidade, os mentores nos chamam a atenção. Nós é que precisamos dela, da tarefa, e não ela de nós. A falta de humildade é que transvia tantos médiuns. É ela que liga o verdadeiro médium ao serviço e à possibilidade de ser útil. Saliento essa última expressão, possibilidade de ser útil. Os mentores não querem instrumentos que se julgam muito grandes, presunçosos e etc. Querem uma pessoa disponível, de boa vontade, como nós vamos ver a seguir. E isso representa humildade perante o processo. Sem ela não pode haver caridade nem perdão. Quando todos estiverem se esforçando na sua conquista, nossos trabalhos serão mais harmoniosos.
nossos trabalhos serão mais harmoniosos se nós formos mais humildes. Paciência, tolerância e humildade. Isso é exercer mediunidade com Jesus. Passemos então à boa vontade. Cada uma dessas expressões dos mentores, que são as joias catadas aqui e ali em cada uma das grandes mensagens que nos foram transmitidas ao longo do tempo, fazem com que nós nos tornemos pessoas mais conscientes. E, quem sabe, no tempo nós possamos fazer exercícios mais individualizados, mais reflexivos sobre cada um desses fundamentos, com possibilidade de parar um pouquinho para refletir em cada um deles e não ficar apenas nesse reflexo aqui tão rápido das nossas considerações a cada mês, que nós apresentamos um volume de informações muito grande que depois precisam, no tempo, ser assimiladas. Uma delas é a boa vontade, muito aplicada diretamente a nós, companheiros iniciantes no caminho do aprimoramento do bem. Nós não temos ainda o bem dentro de nós. Nós queremos ser bons, queremos, mas o bem ainda não está instalado em nós. Então eles colocam uma condição boa para que nós possamos ser úteis na mediunidade, mesmo sendo limitados. É a boa vontade. As palavras doação, generosidade e disponibilidade no ato mediúnico são palavras associadas a esse termo boa vontade. E eu me vali dessas mensagens que estão aí no cantinho para falar um pouquinho sobre isso, ou lermos um pouquinho sobre a boa vontade. Nem todos podem ter passado pelas lições preciosas do amor e da caridade, mas todas as criaturas, em algum momento de suas vidas, perceberam o significado da boa vontade. Então aí, irmão Cláudio, nos chamando a atenção, né? Nós ainda não passamos pelas preciosas lições do amor e da caridade, mas boa vontade nós podemos. Boa vontade faz brotar espontaneamente a energia magnética do médium, tornando-o capaz de ser útil no auxílio espiritual mais profundo. Auxílio espiritual mais profundo. E o brotar espontaneamente é um termo que deve ficar na nossa cabeça. Se está saindo meio a fórceps as nossas disponibilidades, é sinal de que a nossa boa vontade ainda não está legal. Precisamos gerar energias que brotem espontaneamente. O trabalhador com boa vontade para servir e auxiliar realiza em maior plenitude sua missão. Essa expressão é motivadora para nós. Aquele que tiver com boa vontade é mais pleno na sua mediunidade. Isso é muito significativo para nós. Cercados por esta força poderosa, teremos energias saudáveis e produziremos mais, em nome do Senhor. Essa também é de irmão Cláudio. A boa vontade faz com que nós tenhamos energias saudáveis e produziremos mais. Com boa vontade, o médium doa os fluidos de que é portador e eles se tornam mais facilmente manipulados pelos espíritos. Se a doação é espontânea, disponível, é mais fácil os espíritos trabalharem conosco. Nós nos tornamos mais flexíveis, instrumentos mais flexíveis. E para concluir a nossa reflexão da noite em torno dos mentores, está aí o último fundamento que eles nos lembram, preocupados com a nossa realidade espiritual.
higiene mental, ou, como eles falam também muito, a disciplina do pensamento. Eu me vali dessas esses nomes aí, disciplina, controle, disciplina do pensamento, controle do pensamento, qualidade do pensamento, cuidado com o pensamento, vigilância, são todos nomes ligados ao tema. E aí estão poucas mensagens, né, que nos falam sobre a atenção e a vigilância que nós devemos ter com os nossos pensamentos. Bem pouquinhas. Se quiserem mais, é capaz que ainda vai ter mais. Controle do pensamento. Observando-os, vejo que admitem que aqui o Evangelho é muito importante, mas não lá fora, onde acham que podem viver sem moral e espiritualidade. Na mensagem, Mãe Zeferina nos coloca um contraponto, nós aqui e nós lá fora, dizendo que nós somos médiuns em tempo integral e que não pode ser só aqui que a gente tem que ser bonzinho e anjinho. Nós temos que nos esforçar para ser bonzinho também lá fora. Senão a repercussão do pensamento vem para cá, segundo Mãe Zefa. Ainda não é da condição humana pensar, querer e fazer só o bem. Não exigimos isso, mas a disciplina do pensamento é condição fundamental para aquele que deseja ser intermediário dos bons espíritos, ser médium do bem. É isso. É por meio da força mental, engrandecida pelas irradiações sublimes, que desenvolvemos as atividades de interesse desta casa espírita. Na mensagem ele fala desta e de todas as casas espíritas. A força mental com qualidade. Então é por isso que a vigilância do pensamento em todos os momentos da nossa vida. E sobre a importância disso, nós separamos uma mensagem de Irmão Tui que nos traz alguns conselhos muito práticos sobre a vigilância do pensamento. Jamais falar da vida alheia sob nenhum pretexto. Nunca se irritar diante dos erros dos familiares. Ai, meu Deus! Não fazer julgamento do comportamento do próximo. Ai, ai! Alimentar a mente com leituras edificantes. Tudo isso para nos ajudar a manter o nosso pensamento rígido, limpo. Vamos mais! Refletir habitualmente sobre trechos do Evangelho, elaborando explicações simples e ricas. Orar pelos que sofrem, inclusive pelos inimigos desencarnados. Inclusive. Ser gentil uns com os outros. Também isso é fácil. Não se furtar de ser útil em todas as circunstâncias. Fácil. A próxima etapa, nós vamos trabalhar, já me entendi com a Erli, nós vamos trabalhar a quarta-feira. E a quarta-feira vai ser dividida em duas partes. No próximo mês, nós estaremos falando dessas coisas aí. As bases nas quais a quarta-feira funciona, como atuam os mentores, os dirigentes espirituais e quais são os beneficiados do lado de lá. Porque do lado de cá nós já sabemos, né? Nós em primeiro lugar e os pacientes que vêm. Nós vamos dar uma ênfase principal nas bases e estruturas. Vamos demorar um pouquinho mais nessa parte. E as outras, como apenas para nosso conhecimento, para entendermos porquê das nossas atitudes. E as nossas atitudes virão no mês que vem.
as atitudes do dirigente, tanto de grupo mediúnico quanto dos estudos, lá nas salinhas, as atitudes dos médiuns que trabalham na quarta-feira. Fim.